já vamos iniciar o nosso estudo. Estamos chegando ao fim da nossa jornada de estudos bíblicos, fundamentos da fé, e, para a honra e glória do Senhor, foi uma jornada assim, muito especial, com um material também muito especial, porque foi um material que foi idealizado, foi sonhado por um pecador, mas foi concretizado pelo Senhor, passo a passo. Então, eu queria convidar os meus irmãos agora para nós orarmos juntos e pedirmos a bênção para o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Pai, Senhor, Salvador, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem sustentado a nós, as nossas famílias, até o momento. E o Senhor tem nos dado grandes oportunidades de buscarmos o Senhor de diversas formas, de conhecer melhor a vontade do Senhor para vivermos nesta terra, exatamente como o Senhor deseja que vivamos no céu. Hoje vamos estudar um tema tão especial, educação de filhos, Senhor, que é a preparação da tua posteridade para a eternidade. Que tremenda responsabilidade, Pai. Obrigada por esta oportunidade, por este estudo. Abre o nosso entendimento. Suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos lá? Você já está com a sua Bíblia, com certeza. Pegue também o seu estudo bíblico, Fundamentos da Fé. Esse foi o nosso primeiro estudo. 1000 já acabaram. E agora nós estamos na última caixa. Na última caixa do segundo milheiro. E depois disso, nós não vamos mais fazer estudos bíblicos, porque nós não temos recurso. Todos os 2000 livros foram feitos com doações. E nós vamos agora disponibilizar apenas a versão digital, tá bom? Então, hoje, no estudo 36, se você puder abrir o seu estudo bíblico na página 251, é o estudo 36. Lembrando que esse estudo ele é totalmente gratuito, porque ele foi fruto de doações. Então, nós doamos, você só paga o frete para chegar na sua casa, tá bom? Então, paga o frete, se você quer 1, 2, 3 exemplares. Tem pessoas que pedem uma caixa, só que nós não vamos mais enviar caixa, porque nós só temos uma caixa. Então, nós vamos agora disponibilizar apenas a quantidade que você desejar, tá bom? Então, vamos lá. Educação de filhos. Olha o que diz aqui na introdução. Acompanhe aí no seu estudo bíblico Fundamentos da Fé. Educar filhos nos princípios divinos é um chamado profundo e abrange não apenas instrução, mas transformação. Então, quando falamos sobre educação de filhos, geralmente a gente pensa assim: a educação de crianças e adolescentes. Dentro dos princípios da educação verdadeira, dada por Deus, para que nós desenvolvêssemos essa educação aqui na Terra, a educação, ela começa principalmente de forma muito mais relevante e importante com os pais. Então, não é educação de crianças. Para educar filhos, primeiramente, os pais precisam ser educados por Deus. Por Deus. Entende? Então, não, eu sou professora já o quê? 32 anos. E é impossível nós ensinarmos algo que nós não aprendemos antes. Este é o princípio básico do ensinar. E, de acordo com o princípio hebraico de educação,
o ensino é através da convivência, da vivência diária. E não apenas, e não somente como o ensino grego, que diz que o nosso aluno ele é um vasinho vazio e a gente só tem que transmitir o conhecimento, o conteúdo, perdão. Temos que transmitir apenas conteúdos. O nosso princípio que nós vamos estudar aqui, que é desse tema 36, é o princípio hebraico, que foi dado por Deus, o princípio hebraico de educação, e que deveria ser o modelo para todas as eras, o modelo educacional para todas as eras. Então, continue no seu estudo bíblico. Os pais são chamados a refletir a vida e o caráter de Cristo, para que as crianças, atenção, para que as crianças vejam a justiça de Deus em ação diariamente. Então, como é que as crianças veem, as crianças e os adolescentes, e jovens, adultos também, como é que eles veem a justiça de Deus agindo na prática todos os dias? Quando o pai e a mãe refletem na sua vida e nas suas atitudes, na sua vida, o caráter de Cristo Jesus. E aí sim, eles conseguem ver que o pai e a mãe são semelhantes àquele que o pai e a mãe tentam ensinar, tentam revelar todos os dias. O texto continua: educar uma criança no caminho do Senhor envolve mostrar que a nossa vida deve ser guiada por uma fé viva e que nossa única verdadeira justiça está em Cristo, o qual nos capacita, é Ele que nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, é Ele que nos capacita a sermos pais segundo o coração dele. Quando os pais permitem que Cristo viva neles, eles não só transmitem valores, mas os pais que permitem que Cristo viva neles oferecem uma vida transformada e inspirada pelo Espírito de Deus. A educação cristã vai além da moralidade. Ela é um chamado para levar os filhos à compreensão de que a nossa força e vitória vem de Deus e que, rendidos a Ele, refletimos o seu caráter. Vocês acham que isso tudo que eu estou lendo aqui é possível ensinar para as crianças se nós não vivermos? É impossível, é impossível. Por meio desse estudo, vamos explorar como educar filhos para uma vida de fé que é sustentada pela presença de Cristo. No sábado passado, nós encerramos as duas partes do estudo Relacionamento entre Casais Casados. E no início da parte 1, que já está na playlist lá do meu canal, eu disse, nós vamos estudar princípios bíblicos aplicados a este tema, relacionamento entre casais casados. Agora, mais uma vez, nós vamos estudar princípios bíblicos que serão aplicados à educação de filhos. Queridos, se nós não conseguimos entender os princípios, nós não conseguimos entender a revelação de Deus. Então, por gentileza, vamos fazer a primeira pergunta, que diz assim: o que significa educar uma criança? Só um momento, pronto. O que significa educar uma criança no caminho em que deve andar? Nós conhecemos Provérbios 22:6, que diz: ensina, algumas outras versões dizem, educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muito bem. Mas vamos ler agora um dos trechos mais lindos das Sagradas Escrituras, que trata sobre a educação, a responsabilidade de educar filhos para Deus. É o Shema. Então, abra, por favor, em Deuteronômio, capítulo 6, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. O estudo bíblico diz que a gente tem que ler o 6 e 7, mas nós vamos ler desde o 4 para nós entendermos mais completamente, tá bom? Então, vamos lá. Começa assim: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor.
Por que que é chamado Shema? O Shema é a profissão de fé central do judaísmo. Ou seja, todo judeu tinha que aprender isso daqui e guardar no coração. Então, isso é o que todo judeu tinha que ensinar para os seus filhos. Vamos ver, vamos continuar. Verso 5: E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. E as ensinarás diligentemente a teus filhos, no verso 7. Nós vamos ensinar como diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. O deitar e o levantar, você sabia o que quer dizer isso? É a rotina, desde o despertar, durante todo o dia até o dormir. Ou seja, durante o dia inteiro, desde o momento em que o filho acorda até o momento em que o filho dorme, é missão dos pais apresentarem esse Deus salvador, esse Deus de amor aos filhos, diligentemente, todos os dias. A partir do momento em que um homem e uma mulher, um casal, decidem ter filhos, então o compromisso deles muda totalmente. O compromisso deles não é mais com a igreja, o compromisso deles não é mais com a família, os parentes. O compromisso deles, número 1, é com o Senhor Deus eterno, e segundo, com a sua própria família. As demais coisas, com o tempo, se o Senhor sinalizar, poderão fazer parte. Mas a prioridade é a formação e a educação dos filhos para o céu. Quantas e quantas famílias têm perdido esse norte? Quantas e quantas famílias têm colocado outras coisas no lugar de coisas boas até? Não, eu tenho que fazer o serviço missionário, eu tenho que participar de tal reunião nas horas do sábado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Queridos, aonde está escrito que Deus pede de você que você vá cumprir qualquer outra missão fora de casa e abandone os seus filhos com outras pessoas? Onde está escrito isso? O Senhor Deus nunca fez esse chamado, nunca colocou isto é um fardo. Isso não é um privilégio, é um fardo. Porque o privilégio é devolver uma alma para o Senhor quando ele perguntar: Cleuma, aonde estão os filhos que eu te dei? Entende? Ah, Senhor, infelizmente não deu muito certo, porque todos os sábados eu tinha que participar da comissão, eu tinha que participar do ensaio do coral, eu tinha que participar da reunião de diretoria, eu tinha clube disso, clube daquilo, e aí os meus filhos eu deixava com a minha mãe, que é adventista também, mas eu deixava com minha prima, meu tio, não ficava meu marido, ou então ficava minha esposa com os filhos em casa, enquanto eu ia fazer o serviço do Senhor. O Senhor não pediu isso. E delas falarás diligentemente, desde o despertar até o dormir. O Senhor não terceirizou nada disso. A atribuição é para papai e para mamãe. Então, aqui está o Shema. Essa é a nossa missão. Vamos complementar em Salmo 78. Vamos lá, mais avante. Salmo 78. Salmo 78. Aqui no estudo bíblico, diz que nós temos que ler do 4 ao 7, mas nós vamos ler desde o verso 1 para nós pegarmos o contexto e entender melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Salmo 78. É um salmo de Asaf. Vamos do 1
até o 7. Então, vamos lá. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei. Inclinai teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Olha o que Asaf está dizendo. Que eles só entenderam, só tiveram conhecimento de tudo isso antigo que o Senhor Deus apresentou e que era importante, porque os pais deles ensinaram a eles. Acompanhe. Vamos para o verso 4. Nós não os esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir, ou seja, outros filhos, os louvores do Senhor e a sua força, e as suas obras maravilhosas que ele fez. Verso 5. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais, de que eles deveriam fazê-la conhecida a quem? A seus filhos. Você entende? Verso 6. Que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos. Ou seja, vocês estão vendo aqui a pedagogia do Senhor sendo ensinada aqui no Salmo 78, de 1 a 7. Não é diferente de geração para geração. O chamado ele é o mesmo a partir do momento em que nós geramos filhos. E vamos agora para o verso 7. Para que eles pusessem a sua esperança em Deus. Olha só, por que tudo isso tem que ser ensinado aos filhos? O verso 7 responde. Vamos ler novamente. Para que eles, os filhos, pusessem sua esperança em Deus. Os nossos filhos só podem ter esperança, fé, se eles aprenderem de nós, queridos, como pais, e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Os filhos vivem aquilo que eles aprendem dos pais. Se os pais não ensinam, ou se os pais não vivem, e ensinar não é só dizer, é viver. Se os pais não vivem e caminham junto com os filhos, ensinando esses princípios a eles, então, meus queridos, não há educação para a eternidade. Vamos ler aqui o comentário da pergunta 1, que nós acabamos de fazer. O que significa educar uma criança no caminho em que deve andar? Educar uma criança no caminho do Senhor, pega o teu marca-texto e marca isso no seu estudo bíblico. É ensiná-la a viver de acordo com os princípios de Deus, ajudando a criança a reconhecer Cristo como fonte de sua justiça e a depender dele. Você não vai encontrar nenhum outro estudo bíblico que tenha esta temática. Educação de filhos, segundo os princípios eternos. Então, mais uma vez, eu reforço, se você ainda não tem o seu estudo bíblico, Fundamentos da Fé, temos apenas uma caixa e alguns livros avulsos. Faça o seu pedido, ele é gratuito. Essa educação é mais do que transmitir conhecimento. Trata-se de formar o caráter da criança para que ela desenvolva uma fé firme e aprenda a tomar decisões que reflitam os valores cristãos. Uma criança, ela reflete em muito, eu não vou dizer 100%, mas em muito, aquilo que ela aprende no lar. Vamos avançar. Envolve também, olha só, educar uma criança no caminho que deve andar, envolve também compreender as inclinações, talentos e individualidades de cada criança, ajudando-a a crescer conforme o plano que Deus tem para a sua vida. Ao educar dessa forma, os pais não apenas orientam a criança em seu presente, muito importante, mas plantam sementes que produzirão frutos espirituais
ao longo de sua vida? Você deseja que os seus filhos produzam frutos espirituais ao longo da vida deles? Vocês desejam que os seus filhos, eles na adolescência, eles se decidam por Cristo? Se você deseja isso, e você tem filhos pequenos, porque eu não sei, nós temos aqui na sala 21 pessoas. Não sei quantas pessoas vão assistir esse estudo bíblico. Então, se você tem esse desejo, primeiro, converta-se a Cristo de todo o seu coração. Do contrário, você terá no seu lar apenas uma profissão de fé. E isso se chama religiosidade, e não uma fé viva. Nós vamos aprofundar esse conceito mais adiante. Vamos, então, na pergunta 2. Como os pais podem ser exemplos de uma vida rendida a Cristo? Então, para falarmos de educação cristã e educação verdadeira de filhos, segundo os princípios do céu, nós primeiro precisamos falar da educação dos pais. Se você ainda é casado e você ainda não tem filhos, quando começa a educação dos filhos? Antes de casar. Casou, não sabia? Então, antes de ter filhos, você precisa estudar de Deus, aprender dele como ser um pai e uma mãe que educa para a eternidade. Então, vamos lá. Como os pais podem ser exemplos de uma vida rendida a Cristo? Vamos primeiro para Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, verso 4. E diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Às vezes nós vemos famílias lindas, lindas, mas nós não temos ideia do que aquelas crianças vivem no lar. Às vezes são mães que gritam, que ironizam, que usam determinados tipos de linguagem que nunca deveriam ser usadas no lar, assim como pais também. Há mães que querem seguir os princípios eternos no lar, mas o pai é meio convertido e deseja as coisas mundanas e também as coisas religiosas. E eu não estou falando nem de Cristo. Querem que as crianças, seus filhos, os pais meio convertidos, querem que as crianças vivam as situações do mundo, mas também estejam na igreja. Ou seja, os pais meio convertidos estão ensinando os seus filhos a servirem a dois senhores, a Deus e a Mamon. Entende isso? Entende o perigo de um pai, e eu estou falando principalmente do pai, porque sobre os ombros dele, do pai, recai a principal, a maior responsabilidade, que é a de guiar, conduzir, proteger a integridade moral, emocional, mental, o caráter dos seus filhos junto com a sua esposa. E às vezes, quando a mãe é meio convertida, meu Senhor, que estrago tremendo no caráter desses filhos, principalmente porque ela é quem mais representa o Senhor Deus. Do momento em que nasce o bebezinho, a criança nasce, até mais ou menos os 7 ou 8 anos de idade. Você já pensou uma mãe meio convertida? O estrago que ela pode fazer na vida do seu próprio filho, da sua própria criança? Entende por quê? Essa pergunta, como os pais podem ser exemplos de uma vida rendida a Cristo, é tão importante, ela é vital para a salvação dos nossos filhos e do nosso lar. Então, aqui, Efésios diz que nós não devemos levar nossos filhos à ira.
Ou seja, que nós precisamos agir com nossos filhos exatamente como Jesus age conosco quando ele nos repreende, quando ele nos diz não, é de uma forma muito amorosa e muito paciente. Vamos para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios, capítulo 11, vamos para o verso 1. 1 Coríntios 11, 1. Paulo diz assim, lembra que eu disse no início do estudo, nós vamos ler os princípios bíblicos e aplicá-los na educação dos filhos. Mas, em especial aqui, nós estamos tratando agora dos pais, porque não se fala de educação de filhos sem se falar na educação dos pais, em primeiríssimo lugar. Então, vamos lá. Paulo diz assim, sede meus seguidores, como também eu o sou de Cristo. O que Paulo está nos dizendo? Que nós devemos seguir como pais, devemos seguir a Jesus. Se nós não seguirmos a Jesus, então nós falharemos na preparação dos nossos filhos para encontrarem com o Salvador deles. E muitas vezes os nossos próprios filhos não reconhecerão o seu Salvador, não reconhecerão os sinais da vinda do seu Salvador. Por quê? Porque não foram instruídos, educados, conduzidos pelos seus pais, para que eles soubessem quem é Jesus desde bebezinhos. Ah, mas irmã, eu não sabia dessas coisas e eu conheci a verdade quando meu filho já era adolescente. Não tem problema nenhum. Ele é um bebezinho na fé, igual como se ele tivesse nascido. A sua responsabilidade é a mesma. Entende? Vamos avançar. Vamos fechar em Filipenses 4, versículo 9, fechar essa pergunta. Filipenses 4, 9 nos diz assim, estas coisas, vamos estudar o princípio, estas coisas que aprendestes, pais, estas coisas que aprendestes e recebestes de Jesus, e ouvistes da palavra de Deus, dos estudos que o Senhor Deus envia, e vistes em mim, e vistes em Cristo, aqui representado por Paulo, isso fazei, e o Deus da paz será convosco, e o Deus da paz será no seu lar. Você entende isso? Então, tudo aquilo que Deus lhe ensina, viva no seu lar. Muitos pais têm medo. Muitos pais têm medo de que os seus filhos fiquem atrasados ou inferiorizados em relação aos filhos de parentes ou aos filhos de amigos. Todos os pais que têm esse medo, eles subestimam o poder de Deus. Em breve eu vou gravar uma série que ela se chama A Verdadeira e a Falsa Educação. E isso que eu estou falando aqui neste estudo com vocês vai ficar muito mais claro. Muito mais claro. Então, atentem aos princípios que nós estamos estudando aqui. Aplique-os à sua vida como pai educador, como mãe educadora. A partir do momento que você faz isso, não é para os outros, é para você. É como se Deus estivesse falando unicamente com você, não tivesse mais ninguém aqui nessa sala. Entende? Os tempos que nós vivemos, eles são tão sérios, tão tremendamente sérios, que muitos pais hoje ainda continuam pensando, sonhando com que seus filhos cresçam para ser isso, para ter essa profissão, para ter esse apartamento, esse carro, essa condição, ganhe isso, ganhe aquilo, quando que os pais destes dias, que são os últimos, deveriam estar lutando nos seus lares para educar servos e servas de Deus, aonde Ele mandar, e não aonde o seu sonho terreno quer para o seu filho. Nem sempre o sonho de um pai e de uma mãe é o sonho de Deus para o nosso filho. E se o pai e a mãe
não são submissos ao que está no coração de Deus para a sua vida, como pai e mãe educador, então eles não vão conseguir permitir que o Espírito Santo tire as escamas educacionais do mal dos seus olhos, para que eles vejam com os olhos espirituais os princípios educacionais do céu. Entende? Então, aqui a pergunta que nós lemos aqui na Bíblia é: como os pais podem ser exemplos de uma vida rendida a Cristo? Vamos ler? Pegue o seu estudo bíblico, Fundamentos da Fé, se você ainda não tem, faça logo, que já está acabando. Ele é gratuito. Então, os pais podem ser exemplos de uma vida rendida a Cristo? Marca com o teu marca-texto aí. Ao viverem de maneira que reflita o caráter de Deus em suas palavras, atitudes e decisões diárias. Sabe qual é uma decisão diária que o pai e a mãe podem tomar? Eu vou ou não vou aceitar determinado trabalho, porque a única pessoa que eu posso deixar o meu filho ou minha filha é o meu parente incrédulo. Eu e meu esposo, vou abrir aqui um parêntese. Eu e meu esposo, nós cometemos muitos erros com o nosso filho primogênito. Mas cometemos esses erros totalmente sem luz. E o Senhor compreende isso. Qual foi um dos nossos maiores erros? Permitir que os nossos filhos passassem muito tempo com os nossos pais incrédulos. Muitos de vocês podem aqui estar impactados com o que eu estou falando. É uma decisão sua. O que eu estou falando, do alto dos meus quase 52 anos, meu filho mais velho hoje tem 30, longe de Cristo, e o meu mais novo, 22 anos, lutando para permanecer em Cristo. Então, com o primogênito, nós cometemos esse erro terrível, que trouxe muitos frutos malignos para a vida dele, os quais ele colhe até hoje, e nós, como pais, furando nossos joelhos no chão por ele. Já com o segundo, nós já tínhamos luz. O segundo filho nós já não permitimos. E percebemos uma diferença espiritual muito grande do primeiro para o segundo, e são 8 anos de diferença dos nossos 2 filhos. Entende, meus queridos? Essa é uma decisão. Olha aqui o que nós... Decisões diárias. São decisões que vocês vão ter que tomar. Isso inclui demonstrar... Vamos para uma parte dentro do lar. Inclui o quê? Demonstrar humildade, amor, paciência e integridade, buscando depender de Cristo em todas as circunstâncias. Isso, você tem um marca-texto rosa-choque, você marca aí, ó, buscando depender de Cristo em todas as circunstâncias. Ao priorizarem a oração, tudo começa em resposta à oração, meus queridos. Ao priorizarem a oração, o estudo da palavra e o serviço a Deus, os pais mostram aos filhos a importância de colocar o Senhor no centro da vida. Ah, mas olha aí, você pode dizer, olha aí, irmã, você está dizendo aí, ó, o serviço a Deus. O serviço a Deus, que inclua a sua família toda unida. Entende? Mas que também esse serviço a Deus, que envolva um serviço missionário fora, não pode ser todo o tempo. Porque a família precisa de tempo para estar, somente a família, para que os filhos possam ter toda a sua atenção direcionada aos pais. Entende, querido e querida? Que nós estamos tratando aqui são de princípios que determinam salvação ou perdição dos nossos filhos. Além disso, a rendição a Cristo se manifesta na forma como os pais lidam com desafios, pedindo sabedoria a Deus e confiando em sua provisão. Os filhos são rebeldes?
Os filhos são teimosos porque os nossos filhos, eles herdam traços de caráter defeituosos dos nossos antepassados também, assim como eu e você. Herdamos características para o mal. Então, quando nós pedimos sabedoria a Deus e confiamos na provisão dele e não desistimos, nós estamos demonstrando também uma vida rendida, que temos uma vida rendida a Cristo. É essencial que eles sejam consistentes em aplicar os valores bíblicos no lar, vivendo com perdão, graça e respeito, tanto no relacionamento conjugal quanto com os filhos. Quando os filhos veem seus pais buscando a Deus com sinceridade, querido, você tem um rosa-choque, marca aí, ó. Quando os filhos veem seus pais buscando a seus filhos com sinceridade, buscando a Deus, perdão, com sinceridade, reconhecendo suas fraquezas e confiando na força divina, os filhos aprendem que a verdadeira rendição a Cristo não é apenas um ideal, não é só da boca para fora, mas uma prática viva e transformadora. Assim, os pais se tornam um testemunho poderoso do que significa caminhar com Cristo. O nosso não para os nossos filhos, para várias coisas, vai lhes causar dor, vai lhes causar choro, muitas vezes birra, mas um dia eles vão entender. E o Espírito, se você orar para que ele veja, o Espírito abrirá os olhos do seu filho. Eu sempre falo no masculino, mas quando eu falo filho, você já sabe que é filho e filha. Tudo bem? Vamos à terceira pergunta. Como a justiça de Cristo se revela, perdão, como a justiça de Cristo se reflete na educação cristã? Então, vamos falar agora sobre a justiça de Cristo na educação cristã. E eu vou fazer uma pausa, abrir um outro parênteses aqui. Queridos, quando eu elaborei esse estudo bíblico aqui, ele era inicialmente um estudo bíblico totalmente legalista. Ele tinha a doutrina certa, os princípios bíblicos corretos, mas ele não levava as pessoas a Jesus. Foi quando, a partir de 2023, eu comecei a estudar. O Espírito Santo começou a me ensinar sobre os princípios da justificação pela fé. E eu comecei a conhecer Jesus verdadeiramente, porque antes eu não conhecia. Eu conhecia sobre Jesus, mas eu não conhecia ele verdadeiramente. E eu vi que o meu estudo bíblico ele já estava pronto, ele precisava ser todo reformulado. De mais ou menos umas 18 perguntas, 18 a 20 perguntas, temas, pulou para 38, que é o que nós temos aqui neste estudo bíblico e que agora a nova capa é essa aqui, cor de vinho. E este é o primeiro estudo bíblico, não existe em língua portuguesa outro que seja 100%, do tema 1 ao tema 38, que seja 100% cristocêntrico. É o único estudo bíblico que fala sobre preparação para o casamento, que é o próximo tema que nós vamos estudar, educação de filhos, relacionamento entre casais casados, vitória sobre o apetite, que foi um estudo bíblico que nós já fizemos. Entende? Então, não perca essa oportunidade de ter esse estudo, se você é professor de Bíblia, se você quer educar os seus filhos. Você tem filhos adolescentes? Esse é o estudo bíblico para estudar com seu filho adolescente. Entende? Então, busque os princípios corretos. Por isso que esta pergunta, a compreensão dela é tão importante para nós, como pais educadores. Como a justiça de Cristo se revela na educação cristã? É a educação cristã que você deseja dar para os seus filhos? Então, vamos entender. Vamos abrir em Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 6. Mateus 5, verso 6. Nós estamos aqui nas bem-aventuranças. A minha versão de Bíblia é a versão King James, então eu vou ler como está aqui.
Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Este é o princípio. Vamos aplicar agora a educação cristã. Abençoados são os pais e mães que conhecem os princípios da justiça de Cristo e buscam vivê-la para poder educar os seus filhos, para que tanto os pais quanto os filhos tenham a sua fome, a sua sede de Jesus saciado. Entende? Então, aqui nós estamos entendendo que todo aquele pai e mãe que busca conhecer Jesus e sua justiça verdadeiramente serão saciados. E se os pais estão saciados, eles saberão como conduzir seus filhos para que eles também sejam. Vamos agora para 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Porque aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus, ele, o Senhor Deus, o fez pecado por nós. Por que o Senhor Deus fez isso? Para que fôssemos feitos justiça de Deus nele, em Cristo. Então, por que nós precisamos ser saciados como pais educadores? Né? Em termos de educação cristã, precisamos ser saciados pela justiça de Cristo. Por quê? Para que, ao sermos feitos justiça de Deus, Cristo habitando em nós, e nós já estudamos sobre isso nos primeiros temas desse estudo bíblico, já está tudo gravado no canal, é só você acessar a playlist da classe bíblica. Então, quando os pais vivem e são feitos justiça de Deus, isso só Jesus pode fazer, só Ele sabe. Quando isso acontece, os filhos verão esse processo. Eles testemunharão a conversão dos pais. E eles quererão ter a vida que os pais têm em Cristo. Então, queridos, não existe educação cristã se os pais não vivem o evangelho no lar. Se os pais não conhecem Cristo íntima e pessoalmente. Não há educação cristã. E vamos finalizar esta pergunta com Efésios. Vamos para Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 4, verso 24. Este versículo é importantíssimo para os pais. E vos revistais, pais, educadores, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em quê? Em justiça e verdadeira santidade. A justiça de quem? A nossa justiça própria? Jamais. A justiça de Cristo. Olha só, segundo Deus é criado em justiça, uma justiça que não existe em nós mesmos, porque em nós só existe o que é mal. É criado em justiça e verdadeira santidade. E a justiça e a verdadeira santidade só vem de Cristo Jesus. Entende? Então, queridos, pais que não nasceram de novo não conseguem viver isso aqui. Pais que não nasceram de novo não conseguem educar seus filhos para Cristo, para a salvação e para o céu. Então, vamos ler o comentário da pergunta 3? O comentário da pergunta 3 diz o seguinte. A pergunta, vamos recapitular a pergunta, porque como tem muitas pessoas novas aqui na sala de aula do estudo bíblico, então eu vou ler a pergunta novamente, porque você provavelmente não tem esse estudo bíblico, então eu tenho que recapitular para que você possa acompanhar. A pergunta 3 é: como a justiça de Cristo se reflete na educação cristã? Resposta: a justiça de Cristo se reflete na educação cristã ao fundamentar
todo o processo educativo, aonde? No caráter. É por isso que se o pai e a mãe não estão convertidos, eles não conseguem desenvolver a educação cristã no lar. Então, quando o processo educativo ele é fundamentado no caráter, nos princípios e no exemplo de Cristo, aí sim existe educação cristã. Entende, meus queridos? Essa justiça não apenas redime, mas também transforma o coração e a mente, moldando pais e filhos para viverem de acordo com os valores do reino de Deus. Na educação cristã, o objetivo não é apenas transmitir conhecimento. Queridos, na educação cristã, a transmissão de conhecimento ela é totalmente secundária. O objetivo não é apenas transmitir o conhecimento, mas formar indivíduos cujo caráter reflita a justiça, a misericórdia e o amor que Cristo demonstrou. Queridos, vocês entendem como pais educadores a tremenda responsabilidade sobre os nossos ombros? Entendem que nós não temos o direito de dizer, eu estou fraco na fé. Não temos. Queridos, quando você, pai e mãe, quando você se sentir fragilizado na fé, o que é que você deve fazer? Eu sempre dou a fórmula da restauração. Primeiro, leia de novo, porque eu sei que você já leu. Leia de novo capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte. Leia o capítulo no Desejado de Todas as Nações, que fala sobre o Sermão do Monte. Leia Caminho a Cristo. Eu duvido que você vai se sentir fragilizado espiritualmente. O Espírito Santo vai te ressuscitar totalmente. Então, nós, como pais, nós não podemos ter momentos de fraqueza espiritual. Não podemos, porque a nossa fraqueza pode ser apenas aquela brechinha que Satanás precisa para colocar sua cunha, abrir e entrar na vida dos nossos filhos. Queridos, terrenamente, nós somos o escudo que separa os nossos filhos do diabo. Terrenamente. E espiritualmente, se nós não estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, nós não conseguiremos educar os nossos filhos para o céu. Você entende isso? Vamos continuar. Essa abordagem reconhece que o verdadeiro conhecimento começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que o ensino deve conduzir os membros da família a uma compreensão de seu papel como filhos de Deus. Nossos filhos precisam entender isso, o papel deles como filhos de Deus. Chamados a servir ao próximo, olhe só, a nossa função como pais educadores é ensinar os nossos filhos a serem servos, como Jesus veio e foi um servo, desde que ele nasceu até a sua morte. Chamados a servir ao próximo e glorificar ao Senhor em todas as áreas da vida. Além disso, a justiça de Cristo na educação cristã é evidenciada ao ensinar princípios como humildade, honestidade, compaixão e obediência à vontade de Deus. A educação cristã, que reflete a justiça de Cristo, olhe só, não é qualquer educação cristã, é a educação cristã que reflete a justiça de Cristo. É por isso que não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. A educação cristã que reflete a justiça de Cristo não se limita ao aprendizado acadêmico, mas marca isso, bem marcado, restaurar a imagem de Deus no caráter humano, capacitando os membros da família a viverem de maneira que glorifique a Deus. Esse é o objetivo da educação cristã, queridos. Restaurar a imagem de Cristo no caráter, primeiro com os pais, e como consequência natural de já viver com Cristo nos filhos. Tudo bem? Vamos agora para a pergunta 4.
Por que é importante que os filhos aprendam a confiar em Cristo desde cedo? Aí antes de nós entrarmos aqui, eu vou fazer uma outra pergunta que não está aqui. Você crê que um pai e uma mãe que não conhecem a Cristo apenas frequentam a igreja, mas quando volta para casa, liga a televisão para assistir todas as espécies de programa e vem, sabe-se lá mais o no computador. Você acha que esse pai ou essa mãe tem condições de ensinar os filhos a confiar em Cristo? Vamos ler Salmos 56, verso 3. Salmos 56, 56, verso 3. Os nossos filhos precisam aprender isso de nós, mas nós precisamos aprender antes. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Aconteceu alguma coisa que foi o que aconteceu, inclusive, conosco aqui no lar, essa semana. O nosso filho mais velho, ele não faz o culto conosco. Ele está distante de Jesus. Então, sempre o culto da família sou eu, meu marido e o mais novo. E nós tivemos uma dificuldade muito grande que envolveu a nossa parte financeira da nossa família. E o meu esposo, fazendo o culto, ele disse assim, em um dos cultos dessa semana, ele disse assim, eu não sei como ele falando dele como o nosso líder, né, o nosso cabeça terreno, eu não sei como eu vou resolver isso, mas eu só sei que eu tenho um Deus e que no tempo certo ele vai mostrar a solução. A minha parte agora é só confiar nele. O meu filho, que é um homem, um jovem homem de 22 anos, ouviu isso do pai dele. Entende? Isso para um homem, você que tem filhos homens, meninos, rapazes, jovens, você que tem filhos homens, você precisa passar segurança de fé. Você é homem, pai, é com você. Você precisa transmitir fé. Não uma fé de boca, uma fé de profissão de fé apenas, mas uma fé vivida, uma fé não fingida. Porque o seu filho, se Deus permitir, será o líder espiritual da família dele, ou então ele vai ser um fracote. Ele vai ser uma vergonha, que vai ser mandado por uma mulher que vai precisar assumir o sacerdócio da família, porque o filho é um fraco. Você entende a seriedade da nossa missão como pai e como mãe? Compartilhe esse estudo, ele vai ficar gravado e eu vou postar nos meus grupos depois. Compartilhe com outras famílias, compartilhe nos seus grupos. Porque essas mensagens, elas precisam sacudir muitos pais e muitas mães que ainda estão vivendo com o olhar no plano horizontal, quando o nosso olhar precisava estar constantemente no plano vertical. Entende? Então vamos lá, vamos continuar. Lemos aqui Salmos 56, 3. Em qualquer tempo, a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Essa deve ser a vivência de todo pai, de toda mãe educador. Vamos agora para 2 Timóteo, Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15. Vamos para o princípio. Agora, olha o que o Senhor Deus nos ensina através da vida de Timóteo. Tu, é Paulo falando para Timóteo, tu guarda-te também dele. Eu estou lendo certo? Eu estou no 2 Timóteo, só um momento. Estou. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas... Eu estou no lugar certo? Eu estou no 4. Só um momento. É 3, perdão.
Vamos lá, para o 3,15, eu virei folhas demais. E que desde criança, olha o que Paulo fala para ele, sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olhe só, Paulo reconhecia no testemunho de vida de Timóteo que Timóteo sabia as santas escrituras, que essas santas escrituras, ele estava aconselhando ali, Timóteo, você sabe, mas não esquece, Timóteo, que são as escrituras que são capazes de te fazer sábio para a salvação pela fé. Tudo é pela fé, meus queridos, pela fé que há em Cristo Jesus, pela fé que você, Timóteo, tem em Cristo Jesus. Então, meus queridos, olha só o que diz aqui. Aonde os nossos filhos vão conhecer fé? Nas Escrituras. Aonde os nossos filhos desenvolverão fé? Nas Escrituras. Aonde nossos filhos poderão aprender e extrair lições espirituais? Primeiramente nas Escrituras. Mas de quem eles vão aprender? Dos pais, que leem ou não as Escrituras, que tiram lições espirituais ou não das Escrituras. Entende? Vamos avançar. Vamos para João 15:5. Evangelho de João. É um versículo que nós já lemos muitas vezes aqui e ele é bastante conhecido. João 15, versículo 5 diz assim: Cristo falando: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Este é o princípio. Vamos aplicar a educação cristã, né? A pergunta aqui é: por que é importante que os filhos aprendam a confiar em Cristo desde cedo? E essa confiança eles vão aprender dos pais deles, dos pais dos filhos. Então, quando os pais permanecem em Cristo, os pais conseguem ensinar aos filhos que eles devem permanecer em Cristo. Quando os pais permitem que Cristo habite neles, eles vão poder ter condições de ensinar aos filhos. E Cristo também, eles precisam permitir que Cristo habite neles. E que somente assim, pais e filhos em Cristo poderão dar muito fruto. Porque os filhos precisam entender que sem Jesus não há poder, não há vida, não há salvação. E nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Entende? Nós precisamos ensinar esses princípios eternos para os nossos filhos, a partir do momento em que nós os vivemos. Vamos aqui ler o comentário. Quando aprendem, olha só, a pergunta 4 é: por que é importante que os filhos aprendam a confiar em Cristo desde cedo? Então, quando aprendem a confiar em Cristo, as crianças desenvolvem uma fé sólida e uma segurança que as ajuda a enfrentar desafios e a viver com propósito. Foi isso que aconteceu com Daniel. Eu tenho aqui um livro, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, rapidinho. Esse livro aqui é da editora Pioneiros, A História do Profeta Daniel. E o IAG também publicou essa história, a história do profeta Daniel. E existe uma máxima, um ditado hebraico, um ditado dos judeus, que diz assim, que Jerusalém foi destruída porque a educação dos seus filhos foi negligenciada. Entende? Então, eu recomendo fortemente que vocês, quem escreveu esse livro, A História do Profeta Daniel, foi o pastor adventista do sétimo dia, Stephen Haskell. O pastor Haskell, o que é que ele fez? Ele escreveu no capítulo... Ai, que capítulo é esse? É o capítulo 1, o primeiro capítulo. Ele fala sobre Daniel, e eu vou ler esse trecho aqui para vocês. Daniel tinha uma mãe piedosa, que conhecia a profecia sobre a destruição de sua cidade.
ela repetiu a seu filho as palavras de Deus, que um dia filhos hebreus deveriam servir na corte pagã de Babilônia. Era uma profecia. A mãe de Daniel sabia que isso ia acontecer. Então, ela, como mãe educadora, preparando o seu filho, não somente para a eternidade, mas principalmente para sobreviver, quando isso acontecesse e ele ficasse sozinho para tomar as decisões, o que é que essa mãe fez? Cuidadosamente, essa mãe ensinou seu filho a ler os pergaminhos dos profetas. A história de Israel era estudada. A história de Nadab e Abiú era contada e recontada. O efeito da bebida forte ficou-lhe gravado na mente e as leis do seu próprio ser foram estudadas. Fisiologia humana, queridos, estude com seus filhos fisiologia humana. Ele sabia que o excesso no comer e no beber entorpeceria a mente de modo que a voz de Deus não poderia ser ouvida. Queridos, os satanistas hoje ensinam isso para os outros satanistas, discípulos satanistas, que eles precisam ser vegetarianos estritos. Por quê? Para ouvir melhor o seu mestre, para que a sua mente não seja embotada. O princípio é o mesmo, tanto para o bem quanto para o mal. Entende o que uma mãe piedosa fez, decidiu fazer? Então, esse capítulo 1 é fenomenal. Vocês precisam ler a influência de uma mãe cristã na vida de um filho, né? Então, olha o que diz aqui na pergunta 4, o comentário que eu escrevi. Quando aprendem a confiar em Cristo, as crianças como Daniel, desenvolvem uma fé sólida e uma segurança que as ajuda a enfrentar desafios e a viver com propósito. Mas, queridos, só ensina quem antes aprendeu. A mãe de Daniel sabia. A mãe de Misael, Ananias e Azarias, também essas mães também sabiam e prepararam seus filhos. Enquanto outros, a grande maioria dos filhos de Israel, jovens, adolescentes como Daniel e os seus companheiros, eles vacilaram e comeram da mesa do rei pagão. Entende? Vamos para a pergunta 5. Queridos, nós temos 10 perguntas, mas hoje nós vamos fazer apenas 5. E, para o próximo estudo, nós vamos finalizar com as últimas 5 perguntas do estudo bíblico, porque é um estudo longo e nós não podemos fazer com pressa. Então, vamos lá. Pergunta 5. Como os pais podem mostrar aos filhos que nossa verdadeira justiça vem de Cristo? Essa pergunta é maravilhosa. Como os pais podem mostrar aos filhos que a nossa verdadeira justiça vem apenas de Cristo? Vamos para o livro de Romanos, no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 22. 3, 22 diz assim: a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, olhe só, como os pais podem mostrar aos filhos que nossa verdadeira justiça vem de Cristo? Por meio da fé. Muito simples. Não precisa complicar. É a fé de que Cristo pode fazer tudo em nós. É por meio da fé nisso que nós conseguimos viver o verdadeiro evangelho no lar e ensinar o verdadeiro evangelho por meio do testemunho pessoal aos nossos filhos. Entende? Mas isso, como o próprio verso diz, é somente aos que creem. Por isso é pela fé. Vamos também aqui para Gálatas 2, verso 20. É um versículo muito conhecido. Muito. E diz o quê?
Gálatas 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Vamos ver o princípio. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a de que forma? Pela fé. De novo, pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Então, meus queridos, enquanto nós não compreendermos isso, que é Cristo, quando nós permitimos que Jesus viva realmente em nós, e para que Jesus habite em nós, é preciso que alguém saia. Porque dois não podem ocupar o trono. Para que Cristo ocupe o trono do coração, que é a mente, o eu precisa sair. Quando nós negamos o eu, momento a momento, nós estamos permitindo que Jesus faça morada em nós. E quando Jesus faz morada em nós, nós não gritamos mais com os filhos, nós não mais nos impacientamos com eles, nós não mais gritamos ou brigamos com o marido e com a esposa, nós não usamos mais ironia, sarcasmo, porque isso não tem nada a ver com Jesus, que vive em nós. É uma nova vida. É uma nova vida em Cristo. Entende? Isso é o novo nascimento. Então vamos lá. Vamos agora para um próximo princípio. João 14, 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, vamos ao princípio, agora é o próprio Jesus falando. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando nós aprendemos isso, vamos unir esse versículo a Gálatas 2:20. Quando o nosso eu é crucificado com Cristo, de forma que ele sai para que Cristo viva em nós, então nós aprendemos a ir ao Pai, porque estamos vivendo a vida de Cristo. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Deus, ele não olha mais a Cleuma. Ele só vê Jesus quando a Cleuma morre. Entende? Esse é o princípio. Tudo é diferente no nosso lar. Tudo é diferente na educação dos nossos filhos, a partir do momento em que eu morro para que Jesus viva em mim. Vamos ler o comentário da pergunta 5? A pergunta 5 é: como os pais podem mostrar aos filhos que nossa verdadeira justiça vem de Cristo? Os pais demonstram essa verdade quando dependem de Cristo em todas as situações e ensinam que é pela fé nele, em Jesus, que vivemos em obediência e amor. É impossível viver em obediência e amor se não for por Jesus, se não for ele em nós. Porque nós somos rebeldes por natureza. Nós não queremos obedecer. Nós queremos nos rebelar, porque aquela manchinha de Satanás, nós já nascemos com ela. Então é por isso que nós precisamos de conversão diária e momento a momento. Nós precisamos nascer de novo como pais, momento a momento, para que os nossos filhos realmente possam ver Cristo em nós. Quando os nossos filhos verem que nós somos verdadeiramente convertidos, eles desejarão pisar aonde nós pisamos, seguir as nossas pegadas, porque elas não são mais nossas, elas são as pegadas do próprio Cristo. Você entende isso? Aqui nós ficamos na metade do nosso estudo. No próximo sábado, continuaremos e finalizaremos a educação de filhos segundo os padrões divinos. Que Jesus os abençoe
os guarde e vamos orar. Santo Pai, Senhor Deus Criador, Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso amigo e redentor, graças, louvores rendemos ao Senhor por tanta luz que o Senhor nos deu. Obrigada por este estudo bíblico, Pai, que conduz pessoas verdadeiramente a Jesus e a salvação nele e somente em Cristo Jesus. Mas, acima de tudo, eu clamo por uma bênção sobre cada pai e cada mãe que está assistindo esse vídeo. Por favor, Senhor, cuida de cada família representada e inspira, motive cada pai e cada mãe a decidir morrer para si e para as coisas, privilégios e vantagens do mundo e viver somente para Cristo e para a eternidade, conduzindo seus filhos ao céu. Obrigada por nos ouvir. Obrigada por este estudo maravilhoso. Agradecemos-te, Senhor, no sagrado nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.